Boa tarde a todos e todas. Hoje a gente está na nossa quarta aula, que é sobre os direitos humanos e as políticas de saúde mental, álcool e outras drogas, a reforma psiquiátrica, né? Da disciplina de Psicologia e Políticas Públicas. Para poder falar sobre a reforma psiquiátrica, eu vou começar então falando sobre a história da loucura. O Foucault, ele apresenta a história da loucura como uma história da desrazão contra a razão. A razão ela é colocada como base da sociedade a partir da ciência, e a desrazão resta o abandono e a exclusão. Essa imagem que vocês estão vendo no meio, no centro, ela é a capa de uma das edições do livro História da Loucura de Foucault. Se vocês forem parar para olhar, o nome dessa obra é Anal dos Insensatos. Ela foi realizada de 1503 a 1506 pelo holandês Bosch. E ela tem vários significados, né? Então, ali em cima a gente tem a coruja, né? Que faz o papel da sensatez, né? A gente tem ali uma bandeira e aí, né? Traz a questão do patriotismo, né? E aí a gente tem, então, uma imagem da coruja sendo cortada, né? E aí embaixo, então, a gente tem vários outros significantes, né, relacionados à questão da loucura, né? A gente pode ver, então, uma imagem de uma pessoa de costas. A gente tem a representação da igreja, né, a partir dos frades, da nudez, né, da fome, né, enfim. Várias questões ali que perpassam, né, essa imagem. Essa outra imagem, ela também traz, né, ela é de 1550, né? O nome dessa obra é Uma Operação na Cabeça, do pintor holandês Bruegel, e traz uma prática que se fazia na época, que é a trepanação, que era uma perfuração no crânio, onde usava-se como instrumento uma pedra pontiaguda para curar vários tipos de doenças, incluindo as doenças mentais e para fins religiosos, como o exorcismo. A trepanação permitiria que, através dos buracos, os demônios provocadores da loucura fossem abandonados do corpo. Então, logicamente que isso era feito sem qualquer tipo de anestesia, né? Não existia nenhum anestésico na época, né? A não ser amarrar as pessoas, né? Para poder fazer essas práticas. Bom, no período clássico, o Foucault ele vai trabalhar com alguns pensadores, né, gregos, né, que é Homero, né, Hipócrates e Galeno, né, que vão trazer o enfoque mitológico, religioso, né, e que se ocuparam também sobre o tema da questão da loucura. O louco, ele seria o único capaz de ouvir e ver os deuses na visão de Homero. E por outro lado, ele poderia enlouquecer também por causa deles. Para Hipócrates e para Galeno, a loucura ela seria causada por um mau funcionamento do corpo. Já nos séculos XV e XVI, a gente tem uma influência, né, ainda da questão da religião, né, que era central na Idade Média, na Idade Média, e a loucura então seria fruto da possessão demoníaca. Essa possessão ela poderia se dar pela invasão do corpo da pessoa ou por influência dos demônios, né, no processo de obsessão, alterando a percepção da pessoa. Como exemplo, acreditava-se que as bruxas poderiam causar tais possessões, razão pela qual diversas mulheres foram queimadas nesse período, que é o período da Inquisição, né? Nos séculos 17 e 18, a gente começa a ver o declínio da religião e começa a ganhar destaque o enfoque médico, né, a partir dos alienistas. Nessa época, a loucura ela passa a ser a doença mental e a doença cabe, então, à medicina, né? Cuidado relacionado à medicina. Assim, o manicômio, né, seria o lugar de cuidado, ele passa a ser, então, o hospital psiquiátrico, né, que seria o lugar de cura, de tratamento. O século XIX ele assiste a um crescimento sem igual dos manicômios, né,
que acabaram por abrigar novamente todas as pessoas excluídas. Foucault também vai trabalhar com essa percepção no livro dos Anormais, onde ele fala, né, que todas as pessoas que não tinham um lugar na sociedade, elas eram excluídas. E aí ele vai fazer um comparativo, né, em relação ao enfoque da peste, né, que era toda a questão das instituições que surgiram na época da hanseníase, né, da lepra, como se falava naquele momento, né. Então, quem era cometido por esse agravamento, né, naquele período, era excluído da sociedade, né, por um lugar totalmente sem contato. E aí esse lugar, então, vai sendo um espaço também para abrigar outras pessoas, né, que eram também relacionadas com a questão da loucura. Essa imagem, ela traz, né, ela representa isso, é uma imagem, uma obra do Goya, né, de 1812, realizada em 1812 a 1814, né, e é chamada de manicômio. O período Foucault, ele divide, né, a história da loucura em 3 períodos, né? O período do Renascimento, ele foi marcado pela ligação da loucura com o sagrado. O período clássico, a loucura era entendida, então, como desrazão. Então, a loucura é percebida através de uma condenação ética da ociosidade. A comunidade rejeita todas as formas de inutilidade social. Então, se a gente fosse pegar para o momento de hoje, a gente ainda tem, né, algo que se reflete ainda, né, nos dias de hoje, quando a gente vê toda a questão da exclusão, né, e da marginalização que sofrem as pessoas em situação de rua. E a modernidade, então, que foi quando a loucura passou à condição de doença mental. E a gente tem aí, então, o surgimento do manicômio propriamente dito, né? Dentre as funções do manicômio, o Foucault ele vai falar, então, do recolhimento e o posterior isolamento dos loucos e de todas as minorias sociais, o tratamento médico, porém sem nenhum preparo científico, né? E muitas vezes ainda realizado por pessoas ligadas à religião. Para quem assistiu o filme Holocausto Brasileiro vai ver isso, né, muito presente. E o recolhimento dos doentes mentais, oferecendo tratamento médico especializado, que de especializado não tinha nada, né. Os manicômios, eles passam, então, a exercer uma função social disciplinadora. Nesse momento, a razão ela é valorizada, né? Quem não a tem é desqualificado, precisando do apoio do Estado. O tratamento oferecido, ele visava disciplinar os comportamentos e apenas isso. E a violência cometida nesses espaços, ela servia para legitimar o saber e o poder médico, justificando os fracassos das pessoas. Então, qualquer traço, né, de fracasso ou de qualquer fraqueza era então uma justificativa para a institucionalização. O local de tratamento, ele passou por diversas mudanças, né, do século IV ao século XVII. Então, sendo um local de filantropia destinado aos miseráveis, desabrigados e enfermos, né. A criação do Hospital Geral pelo rei da França em 1656 inaugurou as funções sociais e políticas do hospital. Em seu decreto de fundação, o Hospital Geral destinava-se aos pobres de todos os sexos, lugares e idades, de qualquer qualidade de nascimento, e seja qual for sua função, sua condição, válidos ou inválidos, doentes ou convalescentes, curáveis ou incuráveis, né? Esse é um trecho do Foucault. O hospital, que antes era uma instituição cuja missão era praticar caridade, ele mudou de foco de sua atuação para um viés político e social, isolando os segmentos sociais menos favorecidos. Esse período ele foi nomeado por Foucault como o grande enclausuramento, pois um grande número de pessoas passou a ser enclausurada no Hospital Geral através do diretor da instituição.
a figura do diretor funda um terceiro poder ao lado da polícia e da justiça, que tinham a responsabilidade em decidir quem seria levado à internação. Aí tem um trecho, né, do Foucault, do livro da História da Loucura, que ele diz assim: não se esperou o século XVII para fechar os loucos, mas foi nessa época que se começou a interná-los, misturando-os a toda uma população com a qual se lhes reconhecia algum parentesco. Até a Renascença, a sensibilidade à loucura estava ligada à presença de transcendências imaginárias. A partir da Era Clássica, e pela primeira vez, a loucura é percebida através de uma condenação ética da ociosidade e numa imanência social garantida pela comunidade de trabalho. Essa comunidade adquire um poder ético de divisão que lhe permite rejeitar como num outro mundo todas as formas de inutilidade social. É nesse outro mundo, delimitado pelos poderes sagrados do labor, que a loucura vai adquirir esse estatuto que lhe reconhecemos. Se existe na loucura clássica alguma coisa que fala de outro lugar e de outra coisa, não é porque o louco venha de um outro céu, o do insano, ostentado pelos signos. É porque ele atravessa, por conta própria, as fronteiras da ordem burguesa, alienando-se fora dos limites sacros de sua ética. Muitas das coisas que estão nesse trecho, a gente vê ainda operando nos dias de hoje, né? Como a nossa sociedade, ela ainda não resolveu a questão da exclusão social, né? E ela ainda opera numa condição de segregação, né? E de separação, né, em relação ao que entende, né, como lugar da razão e da desrazão, da inutilidade dos corpos. Então, essa imagem que eu trago aqui é uma imagem que representa o Philippe Pinel, que é um psiquiatra que surge no final de 1700, início de 1800, e que ele vai ser um precursor no sentido de trabalhar com uma outra forma de escuta, né, relacionada aos manicômios. Ele não vai falar ainda sobre a reforma psiquiátrica, ele não é um representante da reforma psiquiátrica, né? Ele só opera de forma a trabalhar sendo o primeiro, né, precursor na psiquiatria, a operar com a questão da escuta. E aí essa obra, ela representa, então, o Philippe Pinel desacorrentando pacientes no Hospital Salpêtrière, em Paris, né, que é um quadro do pintor Tony Fleury, de 1837 a 1912. Ela não é uma obra real, né, ela é uma obra representativa, mas ela mostra, em certo sentido, essa questão. E aí, o que todo esse processo, né, de construção dos manicômios, né, de institucionalização, tem a ver com o Brasil? Bem, eu mostro essa imagem porque essa imagem, ela é de um vídeo, né? Ali tem um endereço, né, do vídeo no YouTube, né? Infelizmente, nesse formato de apresentação eu não consigo mostrar para vocês o vídeo, porque ele é uma animação, né? Gostaria de mostrar para vocês, mas mostra, né, que desde o momento do início de escravização de africanos no Brasil, que foi em 1535 até 1860, o Brasil foi o país da América que mais recebeu pessoas escravizadas da África, de todo o continente americano. É incrivelmente maior, né, o número de pessoas escravizadas. O processo todo, né, de escravização e de colonização, ele começa já em 1500, né, com o processo de colonização, né, no Brasil,
onde os portugueses, num primeiro momento, tentaram escravizar pessoas indígenas, que foram denominadas como indígenas, né, na verdade, porque eles achavam que estavam chegando nas Índias, mas, na verdade, eram várias comunidades, né, com muitos outros nomes, muitas outras nomeações, né, mas, né, a partir disso, então, acabam sendo denominados por indígenas, por índios, né, e eles passam, então, a serem escravizados, mas muitos deles acabam não resistindo por várias questões, né, tem a questão do processo de adoecimento, porque eles trazem agravos, né, que os indígenas, eles nunca tinham tido contato. Também tiveram comunidades indígenas que resistiram bravamente, né, ao processo de escravização e foram totalmente dizimadas, né, e muitos, enfim, né, acabaram não resistindo mesmo ao processo de escravização. E aí, por isso, então, começa toda a questão da comercialização e escravização de pessoas africanas, né, sendo escravizadas. O que isso tem a ver com o Brasil, né? O que isso tem a ver com o processo da questão dos manicômios, né, da institucionalização. Se a gente for olhar para a questão histórica, a gente vai ver datas muito próximas, né? O primeiro manicômio no Brasil, ele surge em 1852, né? Era o Hospício Dom Pedro II, no Rio de Janeiro. Um pouquinho depois, a gente tem a Lei do Ventre Livre, de 1871, que considerava livre todos os filhos de mulheres escravas nascidas a partir de então, o que era uma lei totalmente fictícia, né? Porque onde ficariam essas crianças? Se elas continuariam com suas mães, que eram escravizadas, logo elas continuariam escravizadas. Então, ela é uma lei totalmente fictícia. E a Lei Áurea, de 1888, que concedeu liberdade total aos escravos que ainda existiam no Brasil, né? Um pouco mais de 700 mil, né, na época, abolindo a escravidão no país. Bem, então seria um momento de ofertar trabalho para essas pessoas? Pois muito bem, né? O Brasil não fez isso. Não só não fez isso, como ele começa a ocupar os espaços do manicômio para começar a institucionalizar essas pessoas. Além disso, ocorre também todo um processo de branqueamento, né? Que é quando o Brasil ele oferta trabalho, né? Para europeus, para imigrantes, né, para receber então trabalhadores para trabalhar nas fazendas, nas colônias, que seriam trabalhos que poderiam naturalmente ser, né, das pessoas ex-escravizadas, né, mas não é isso então que o Brasil faz. Então começa todo um processo de institucionalização e a gente vai ver isso fortemente na população que ocupa, né, os hospitais psiquiátricos. Até hoje a gente vê que a maior parte das pessoas institucionalizadas nos hospitais psiquiátricos são pessoas negras. Aqui o Hospital Psiquiátrico São Pedro, que surge bem próximo, né, do período da Lei Áurea, né, de 1888, o Hospital Psiquiátrico São Pedro surge em 1884, e a gente tem também o Hospital Colônia de Barbacena, que foi o maior hospital psiquiátrico do Brasil, e que a Daniela Arbex, que é uma jornalista, trabalhou sobre isso, né, num livro, né, e também neste livro aqui, Holocausto Brasileiro, e também no documentário que eu indiquei para vocês assistirem, onde ela vai chamar então esse hospital psiquiátrico de Holocausto Brasileiro. E ela vai mostrar, então, vai denunciar o genocídio de mais de 60 mil mortos, né, no maior hospício do Brasil. Qual que era a cor dessas pessoas? Essa cor era preta e parda, né? A grande maioria das pessoas institucionalizadas, né, acorrentadas, colocadas à margem totalmente, né,
Ela faz várias denúncias das pessoas passando fome, das pessoas dormindo em cama de palha, de vendas de corpos para as universidades, né? Tinham dias que morriam tantas pessoas que não sabiam como empilhar os corpos. Ela faz a denúncia de crianças sendo institucionalizadas no mesmo espaço de adultos, né? De mães sendo separadas dos filhos, né? Dos filhos sendo doados, vendidos, né? Sendo separados das suas mães. Enfim, é uma série de denúncias fortes, né? Teve a visita, inclusive, do Foucault, né? Nesse hospital que fica estarrecido, né? E aí ela faz, então, essa denúncia e ela chama, então, esse espaço de Holocausto Brasileiro. E tem uma outra autora que ela vai dizer que é Raquel Gouveia Passos, que ela diz, é o Holocausto brasileiro, é o Holocausto mesmo ou é um navio negreiro, né? Tamanho, número, né, maior de pessoas negras que eram institucionalizadas, que ainda sofrem, né, desse processo de institucionalização. Bom, quando a Daniela Arbex ela fala de holocausto, tem um conceito que eu queria lembrar para vocês, que é trabalhado pela Hannah Arendt, que é a da banalidade do mal. Que ela vai dizer que, bom, quando se trabalha na questão, se trabalha como mais uma pessoa trabalhando em todo um processo de genocídio, existe todo um processo das pessoas simplesmente não conseguirem mais relacionar o seu fazer ao acontecimento, né? Então, a Hannah Arendt, ela vai trabalhar sobre isso quando ela diz que, bom, aquelas pessoas que fechavam o trem, né, com os judeus que iriam ser levados para a câmara de gás, a pessoa que fechava o trem, ela também estava operando nessa lógica do genocídio. Mas, ao passar por todo o processo do julgamento, elas dizem, não, mas eu não sabia que eles estavam indo para a câmara de gás, eu só fechei o trem. Então, isso ela chama de banalidade do mal. E isso vocês vão ver no filme, né, como depoimento de uma das enfermeiras, né? Ela segurava as pessoas para o eletrochoque, mas ela simplesmente se coloca como alguém que não era responsável por ter decidido fazer aquilo ali, né? Ela simplesmente segura as pessoas para que pudesse passar pelaquela condição do eletrochoque com menos dor. Mas ela não se responsabiliza de fato, né, com a ação, né, e com a violência que era a situação. E o processo todo do Brasil também tem a ver com a questão da ditadura militar, né, e as institucionalizações. Por quê? Porque durante a ditadura militar foi quando os manicômios receberam mais pessoas institucionalizadas, né, chegando a 104 mil leitos psiquiátricos no país, que era para atender a demanda de silenciamento e exclusão dessas pessoas, né? Então é quando os hospitais psiquiátricos mais receberam pessoas homossexuais, prostitutas, pessoas em situação de rua, enfim, de todas as ordens, né? Então é quando também mais recebe pessoas institucionalizadas. Bom, trouxe todo esse parâmetro, né, para pensar então como é que se deu o processo de reforma psiquiátrica no Brasil. As duas leis que eu vou falar, e obviamente que outros estados também têm leis estaduais de reforma psiquiátrica, né? Mas toda a construção do processo de reforma psiquiátrica, ele é uma construção de muitos anos, né? O processo de reforma psiquiátrica no Brasil, ele se dá a partir de uma discussão de trabalhadores e trabalhadoras da saúde mental que queriam melhorar suas condições de trabalho, né? Viam uma série de violações, né, da sua própria condição de trabalho e aí começam a se organizar, né, para pensar numa outra condição.
Ali, então, começou uma discussão, né, em relação à questão de melhoria dos manicômios, né, a partir de uma melhoria na condição, né, na assistência psiquiátrica, ou realmente de uma reforma psiquiátrica, que é o que possibilita um questionamento, né, da própria instituição total que eram os manicômios. E aí então se começa então a trabalhar com toda a reforma psiquiátrica, com todo o projeto de lei. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado, né, a aprovar uma lei de reforma psiquiátrica, que é a 9.716, de 92, que ela dispõe sobre a reforma psiquiátrica no Rio Grande do Sul e determina a substituição progressiva dos leitos nos hospitais psiquiátricos por rede de atenção integral em saúde mental, e determina regras de proteção aos que padecem de sofrimento psíquico, especialmente quanto às internações psiquiátricas e compulsórias. Então, a lei estadual ela é um pouco mais ampla do que a lei federal, porque a lei federal ela não vai falar na substituição progressiva dos leitos de hospitais psiquiátricos, ela não vai falar de fechamento dos leitos de hospitais psiquiátricos. Por quê? Porque existiu muitas disputas durante esse processo, porque os hospitais psiquiátricos ainda são instituições que operam, né, com uma lógica de muita disputa econômica, né? Tem a ver com toda uma questão de um mercado. E aí, então, simplesmente fechar a cada leito, né, que fecha, tem a ver também com uma disputa econômica. Então, por isso que a lei 10.216, que é a lei federal da reforma psiquiátrica, ela não instituiu mecanismos claros para a progressiva extinção dos manicômios, né? Porque ela demorou mais de 15 anos, né, para conseguir ter essa aprovação, e essa parte ela acabou ficando de fora da lei justamente para que pudesse ter a aprovação, porque ela ficou num campo de disputas muito grande. Então, a Lei Federal 10.216, ela redireciona a assistência em saúde mental, privilegiando o oferecimento de tratamento em serviços de base comunitária, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, né? Mas ela então não institui mecanismos claros para essa progressiva extinção. O que muda, então, antes da reforma psiquiátrica e depois da reforma psiquiátrica? Antes da reforma psiquiátrica, o cuidado era centrado na internação em um hospital psiquiátrico. E a direção, né, de tratamento era na condição de isolamento, na normatização dos sujeitos, na lógica da instituição total e na violação dos direitos humanos. Depois da reforma psiquiátrica, a gente tem então a criação de uma ampla rede de cuidado em saúde, que tem uma lógica territorial, ou seja, a pessoa não vai ficar isolada, ela vai continuar circulando pelos espaços, né, do seu território, e ela vai ser cuidada no seu meio, né? Ela não vai precisar ser retirada simplesmente, né, para poder ser cuidada. Trabalha então com a complexificação do objeto de cuidado, com a ampliação das práticas e saberes, né? Se a gente está falando de questões complexas, que é o cuidado em saúde mental, a gente precisa então ampliar os nossos saberes para poder trabalhar com esse cuidado. Por isso a gente precisa trabalhar com a interdisciplina, com diversos saberes de diversos profissionais, com diversas instituições, né? Não é simplesmente deshospitalizar as pessoas, mas é desinstitucionalizar. O que significa? Não é simplesmente só retirar do hospital psiquiátrico, é trabalhar com uma série de outras políticas, com outras instituições que vão possibilitar o cuidado dessa pessoa na vida cotidiana, no seu território. Bom, eu preciso trabalhar com a política de assistência social, sim, porque essa pessoa vai precisar de uma fonte de renda, essa pessoa vai precisar de espaços de cuidado que tem a ver com a questão
da moradia, né, de como que ela vai voltar a circular nos espaços da cidade, ela vai ter que reaprender a como utilizar o seu recurso, né, de dinheiro, né, como comprar algo no mercado, como na sua casa usar garfo e faca, né, por isso que foi construído junto com a reforma psiquiátrica, as residências terapêuticas, né? Que são espaços onde existe um número pequeno de pessoas desinstitucionalizadas, né? Compartilhando esse espaço de moradia e um número de cuidadores e cuidadoras que vão ajudar em todo esse processo, né, da questão do morar, né? E aí, bom, eu já trabalhei num residencial terapêutico. Esse processo, ele é extremamente difícil, porque são pessoas que ficaram institucionalizadas 30 anos, 20 anos da sua vida e não sabem ligar um fogão, né? Precisa reaprender todo um modo, né, de viver, né, na sua casa, né, na sociedade. Então, por isso que a gente fala em desinstitucionalização, não só deshospitalização. Precisa de todo um cuidado interinstitucional e interdisciplinar. E por isso, então, que a gente fala em corresponsabilização do cuidado. Não é um único serviço que vai fazer esse cuidado, mas é um cuidado que se faz em rede. Bom, qual que é a diferença então das instituições totais para os serviços substitutivos, né? Aqui a gente tem uma imagem de Bentham, né, do panóptico de Bentham, que o Foucault trabalha bastante isso, o próprio Goffman, né? Que é quando eles vão falar da instituição total, que é um local de residência e de trabalho, onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por um período considerável de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada, né? Então tem esse panóptico, né, que é o que simboliza, né, a instituição total, ou seja, as pessoas elas estão sendo vigiadas em tempo integral. O que são as instituições totais? É o manicômio, são as prisões, a gente pode pensar em inúmeras formas, a igreja, né, em inúmeras formas de instituição total. O que é a lógica da instituição total? Bom, uma pessoa que está institucionalizada, vou dar um exemplo, num hospital psiquiátrico, esse exemplo poderia ser a prisão também, ela só vai ter a possibilidade de ser ofertado para ela o que a instituição oferece. Por exemplo, se o café da manhã é pão e leite e ele é ofertado às 8 da manhã e essa pessoa recebeu um remédio, uma medicação a mais e ela dormiu a mais e ela acordou às 9, ela não vai ter esse café da manhã, porque ela não acordou no horário do café da manhã. Então, a lógica da instituição total bom, eu tenho tudo no mesmo espaço, mas o que falta também eu não consigo em espaço nenhum, que é diferente da lógica do serviço substitutivo, que são dispositivos de atenção em saúde mental que significam a possibilidade de se cuidar da pessoa em sofrimento psíquico sem retirá-la do seu meio. Qual que é a diferença para a instituição total? Bom, na instituição total, eu não tenho a possibilidade de buscar objetos de desejo fora dessa instituição total. Então, ou eu recebo tudo que está ali, ou eu simplesmente tenho um vazio, né? Eu não recebo, não posso buscar nada do que está fora. Num serviço, num CAPS, bom, o CAPS ele não tem a prerrogativa de dar conta de todas as necessidades do sujeito na mesma instituição e ele vai trabalhar com a lógica da interinstitucionalidade, né? Ele vai trabalhar com a lógica de poder se articular com outros serviços, né, de políticas públicas para poder dar conta daquele cuidado e assim trabalhar com um projeto terapêutico singular que vai dar conta de outras questões. A gente já falou bastante de projeto terapêutico singular na aula passada, né? Então, muitas vezes, um projeto terapêutico singular, ele vai precisar também ser trabalhado junto com a assistência social, com a política de educação, com a justiça, né? Com outras instituições, com outras políticas que também vão olhar para esse sujeito, né? E vão poder pensar
numa relação de corresponsabilidade de cuidado. Então, quais são, para resumir, assim, né, poder fazer um aporte? Alguns marcos da reforma psiquiátrica no Brasil. Em 1970, então, se inicia um amplo processo de mobilização pela redemocratização do país, né, que é quando se começa, né, todo um processo de tentativa de terminar com a ditadura militar, né, e viver essa mobilização pela redemocratização. Em 78 tem a criação do movimento de trabalhadores em saúde mental, que é um movimento então que começa a questionar o próprio cuidado nos hospitais psiquiátricos, né, a partir também da sua condição de trabalho, né, que é o que eu falei anteriormente. Em 1980 a gente tem o primeiro CAPS, né, que surge, que é o CAPS Professor Luiz da Rocha Cerqueira, e a gente tem a intervenção na Casa de Saúde Anchieta, né, que é o primeiro manicômio que sofre uma intervenção, né, que é feita por diversos profissionais e pelo Ministério Público, onde se vê uma série de violações de direitos. Em 1987, a gente tem a primeira Conferência Nacional de Saúde Mental e o posterior segundo Encontro Nacional de Trabalhadores e Trabalhadoras em Saúde Mental, que tinha como mote por uma sociedade sem manicômios. Em 89, né, o deputado Paulo Delgado ele apresenta o projeto de lei número 3.657, na época, que é o que vai acabar sendo, né, a lei de reforma psiquiátrica, que só vai ser aprovada em 2001, que é a lei 10.216, né, que redireciona, né, o modelo assistencial em saúde mental. Em 2010, a gente tem então uma série de marcos importantes para tentar estabelecer então uma ampliação das possibilidades do cuidado em rede, né, com uma série de incremento, né, de investimento e financiamento do SUS, que amplia então algumas diretrizes e possibilidades de cuidado, né, a partir de uma organização das redes de atenção à saúde, né, no âmbito do SUS. E aí, então, a gente tem a portaria 3088, que institui a rede de atenção psicossocial para pessoas com sofrimento psíquico, né, ou transtorno mental decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas. A portaria 3088, que é a rede de atenção psicossocial, ela vai se modificar, né, ao longo do tempo também, porque em 2017, né, acontece também uma questão de retrocesso, forte retrocesso, né, e disputas que nunca terminaram, né, mesmo com a aprovação da Lei 10.216, é preciso dizer que a sociedade ela nunca resolveu de fato, né, a questão dos manicômios, a sociedade não consegue resolver essa questão de precisar excluir as pessoas, né, do convívio social, não consegue abrir mão, né, das instituições totais. E aí, bom, essa imagem ela mostra um pouco, né, do que seria essa rede de atenção psicossocial, né, que seria uma organização poliárquica, né, um pouco do que eu falei na aula passada, da diferença de uma rede hierárquica de uma poliárquica, né, que trabalha com serviços num lugar mais horizontal. Que traz a coordenação pela atenção básica, né, atenção primária à saúde, que coordena o processo de cuidado desse sujeito, né, numa linha de cuidado, né, e tem uma ação contínua, longitudinal, né, cooperativa, né, interdependente. Aqui estão os componentes da rede de atenção psicossocial, que é RAPS, ali está errado, tem um erro de português, é RAPS. Atenção primária, né, que então incorpora as unidades básicas de saúde, núcleos ampliados de assistência de saúde da família, o NASF, consultório na rua, tem consultório de rua e consultório na rua. O consultório de rua, ele se
transformou em consultório na rua a partir da rede de atenção psicossocial. Então, alguns consultórios de rua que receberam recurso para serem serviços que iriam trabalhar com redução de danos diretamente com pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, né, ligados à saúde mental, receberam recurso para se transformarem em consultórios na rua, né? Então faltou só acrescentar os consultórios na rua. São poucos os consultórios de rua que existem hoje no Brasil. E os centros de convivência e cultura. A atenção especializada, ela então é a atenção que traz os centros de atenção psicossocial, os CAPs, né, de diversas formações, e a atenção residencial de caráter transitório, que são os residenciais terapêuticos, unidades de acolhimento transitório, e também entram aí as comunidades terapêuticas, né, também por essa disputa toda, né, tinha uma bancada evangélica muito forte, né, que está muito relacionada com a questão das comunidades terapêuticas, e acabou mesmo num governo progressista, a questão das comunidades terapêuticas, elas já tinham entrado e já recebiam recurso público. Apesar de não trabalharem de forma alguma de acordo, né, com os princípios e diretrizes do SUS. A gente vai falar mais sobre isso na aula que vem, quando a gente for falar sobre redução de danos. E a atenção hospitalar, né, que traz os serviços de urgência e emergência e as internações em saúde mental em hospitais gerais. Em 2017, a RAPS ela sofreu uma série de retrocessos, né? Houve, então, uma reunião na Comissão Intergestores Tripartite com uma nova proposta de RAPS, né? Com o a partir do coordenador da época da saúde mental, que era o Quirino, que entrou no lugar do Valêncios, né? Que já tinha entrado no lugar do Ticanori. Se vocês, né, quando vocês forem ler o texto indicado, vocês vão ver um pouco dessa história, né, no final dessa história, no texto ele fala da entrada do Valêncios, que o Valêncios ele entra bem num período de negociação, né, que a Dilma faz, justamente para não sofrer o golpe, e ela começa a fazer uma negociação, né, de algumas pastas, né, e o ministro da Saúde na época então coloca um ex-proprietário de hospital psiquiátrico para substituir o Roberto Ticanori, que é um histórico na reforma psiquiátrica, né? E aí então, como uma forma de resistência, ocorre uma ocupação, né, da sala da Coordenação Nacional de Saúde Mental por usuários e usuárias da saúde mental, até que o Valêncios então caiu e teve troca de governo, e acabou então vindo o Quirino, que segue nessa lógica então de retrocessos em relação às conquistas da RAPS. Por que retrocessos? Porque a partir então da nova RAPS, que foi aprovada em 2017, numa reunião da CIT, onde essa proposta não tinha sido passada nem em Conselho Nacional de Saúde, né, que é uma das prerrogativas, né, do SUS, precisa passar por Conselho Nacional de Saúde. Também não foi chamado o controle social para essa reunião. Passa então nessa reunião de novo recursos financeiros para hospitais psiquiátricos, né, ali na atenção hospitalar, para hospital psiquiátrico especializado, e também unidades de referência especializadas em hospitais gerais, né, e são redefinidos os critérios de inserção dos moradores nos residenciais terapêuticos e número de moradores do SRT. Essa portaria é a 3588 de 2017, então eu indico que vocês leiam a portaria 3088 de 2011 e a 3588 de 2017, que aí vocês vão conseguir acompanhar todas as ofertas, todos os serviços criados, né, a partir da rede de atenção psicossocial, e o que se modifica, né, a partir da 3588 com essa nova aprovação. E, bom, no texto, a reforma psiquiátrica no SUS e a luta por uma sociedade sem manicômios, o Paulo Amarante e a Mônica de Oliveira Nunes, elas fazem um panorama, né, um pouco do que
foi falado, né, agora por último em relação a como é que foi toda a construção do processo de reforma psiquiátrica a partir dos movimentos trabalhadores, movimentos sociais, né? Então eles trabalham um pouco de como é que foi essa articulação dos movimentos sociais, né, com as massas populares da sociedade, né? Então, num primeiro momento foi a partir dos trabalhadores, mas depois os usuários e usuárias também participaram, né, desse processo. Porém, para poder trabalhar com a lógica, né, de trabalhar com uma outra concepção em relação à loucura, eles dizem no texto que é necessário trabalhar com as grandes massas, né, para poder mudar a concepção que a sociedade tem em relação à loucura, que só assim realmente a gente vai conseguir possibilitar uma sociedade que acolha, né, as pessoas que sofrem de exclusão social de outras formas que não sejam institucionalizando. Porque muitas pessoas que acabam sendo institucionalizadas, elas vão também porque elas não têm lugar social nenhum, a sociedade como um todo exclui, né? O Estado exclui porque a sociedade também exclui. E aí eles falam então por que é importante a articulação com a cultura? Porque a cultura ela vai ter um papel essencial nessa mudança de olhar da sociedade, né? Então a própria cultura ela vai ajudar também a trabalhar com toda essa concepção de cultura. Também porque a saúde não cabe só na saúde. Para poder trabalhar com saúde é preciso trabalhar com outros âmbitos da nossa vida que vão nos ajudar a poder melhorar a nossa própria saúde. Então, a saúde mental também é dessa forma. A saúde mental não cabe na saúde mental. Para eu fortalecer a minha saúde mental, eu preciso ter espaços de cultura, de lazer, de educação, de condições de moradia, de condições de renda, né? Então, por isso que a gente fala tanto em interinstitucionalidade, né? A gente fala em intersetorialidade porque a gente precisa fortalecer outros setores que vão também possibilitar a ampliação, né, do cuidado em saúde mental. Eles falam também de uma grande articulação intersetorial das conferências de saúde mental, mas que na verdade foi acontecer só na última conferência, que as primeiras conferências de fato elas não foram intersetoriais, né? Isso, né, um equívoco, então, e aí eles falam então que na última sim houve de fato uma articulação intersetorial. E aí também vão falar sobre esse jogo de interesses, né, das resistências relacionadas à consolidação da reforma psiquiátrica e esses retrocessos, né. É uma luta que ela não acabou, muito pelo contrário, né. A gente está vivendo esse processo ainda mais hoje na nossa sociedade. Os manicômios, eles não terminaram, muito pelo contrário, eles ganharam força nesses últimos anos. Apesar disso, a gente tem ainda, por exemplo, unidades dentro dos manicômios sendo finalizadas, né, por um processo todo ou de desinstitucionalização ou porque as pessoas estavam muito idosas e acabam falecendo, né. Mesmo assim, a gente tem ainda uma cultura da institucionalização e um surgimento, né, de outros espaços manicomiais, né, como outras formas asilares, como casas asilares, né, que ganham alvará como casa geriátrica e acabam acolhendo, né, toda a ordem de sofrimento, como as comunidades terapêuticas, né, e outros espaços. E aí, com isso, eu estou fazendo essa fala também para poder sensibilizá-los para a questão das práticas, né, em saúde mental, né, porque para poder trabalhar realmente com uma construção, né, antimanicomial, é preciso ter práticas antimanicomiais. Então, é preciso vivenciar experiências em serviços antimanicomiais, né, para a gente poder entender qual que seria a lógica antimanicomial. Então, por isso a importância, né, de poder fazer estágios curriculares, né, e ter experiências de trabalho em espaços que não sejam manicomiais. Bom,
Qualquer dúvida que vocês ficarem, qualquer comentário, por favor, façam lá no portal, né? A ideia dessa aula é fazer um panorama, então, em relação a toda a construção da loucura para poder chegar, né, no processo. Quero reforçar que esse processo no Brasil, sim, tem tudo a ver com uma herança do processo de escravização, né? Então, isso a gente vê nesse processo histórico. E a gente, né, vai poder ver melhor sobre isso e ler melhor sobre isso quando a gente for trabalhar, né, numa das últimas aulas com uma clínica política antirracista. Então, boa tarde a todos e todas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.